Baunilha no gelato italiano. Quanto que eu vou colocar de baunilha no meu gelato de creme? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo. Aliás, eu recebo muitas dúvidas em relação à baunilha para a gente colocar no gelato. Bem-vindos, eu sou o Rafael Helli Ambrosin e esse canal aqui eu utilizo para ensinar vocês a fazerem gelato italiano aí na cozinha da sua casa, igual eu faço aqui na minha casa, ó. Gelato italiano com qualidade de gelateria italiana, hein? Vamos lá. Hoje eu peguei esse tema que é muito comum, até porque a gente está falando de baunilha. E querendo ou não, baunilha se trata, vamos dizer que é o aromatizante mais importante de uma... Quando se trata de gelato, né? É o aromatizante mais importante. É o mais tradicional, inclusive também é o que custa mais. Não é à toa que baunilha é chamada de ouro negro. Assim como chamam o pistache também de ouro verde, né? Por causa do custo. Enfim, baunilha também é assim. E é aí que a gente entra em diversas variações. Já já vou me aprofundar sobre isso. Para a gente saber exatamente qual baunilha comprar, quanto colocar na receita de gelato. Tem muitos pontos importantes, tá bom? Porque como é um produto muito desiderado, muito bem visto, existem também as pegadinhas por aí que a gente tem que ficar esperto para ter um gelato mais gostoso, né? Porque sempre o intuito é o quê? É ter no final um gelato mais gostoso e mantendo a tradição italiana, né, de um gelato feito com produtos naturais. Ok. Antes de mais nada, eu vou falar para você já se inscrever no meu canal, se você ainda não se inscreveu, para você ficar por dentro das dicas e aprendendo a fazer gelato italiano aí na sua casa, tá bom? Dá um curtida aqui também no vídeo e vamos lá, vamos direto pro assunto, ó. Primeira coisa, a baunilha, aliás, a parte aromática da baunilha consiste mais ou menos entre 1,5% e 2,5% do total da fava, né? É essa parte, essa pequena parte que tem mesmo as moléculas aromáticas, que é a que tem o sabor, os aromas da baunilha. Ok, eu falei de 1,5% a 2,5%, tem algumas pesquisas que sobem até ali 4%, ok? Mas não passa disso. Então dá para ver o quanto é forte isso, o quanto os aromas são fortes, visto que ficam ali próximo de 1%, 2% do total da baunilha. Ok. Agora, quando a gente fala de comprar, né? Eu vou colocar, então eu tenho a receita, fiz minha receita, um gelato de creme ou até um gelato, um fior di latte, né? Pode ser também um fior di latte feito com baunilha. Então não vai ter a gema de ovo, ele não vai ter aquela característica amarelinha de creme que a gente conhece, mas também vai ser um gelato no final com um aroma de baunilha. Ok, a grande dúvida é como que eu coloco essa baunilha no gelato? Que tipo de baunilha? Porque quando a gente vai no supermercado, não é que tem, as coisas não são tão fáceis como parece, né? A gente chega lá, tem algumas opções e pode acontecer da gente comprar alguma coisa. Vou usar como exemplo aqui. Inclusive, esse exemplo eu usei também no último curso gratuito que a gente fez esse mês, né? Hoje é dia 30 de junho. No começo do mês eu fiz um curso gratuito e eu falei: cuidado, se você costuma tomar, não me referindo próprio ao gelato artesanal, né? Ao gelato italiano, mas sorvetes de uma maneira geral. Se você está acostumado a tomar sorvete de supermercado e você chega lá, vê aquele pote com um desenho, tem a baunilha, ela é da família das orquídeas, né? Então geralmente tem a foto ali da flor, da orquídea com uma fava de baunilha e aí você vê aquela foto e fala, é esse que eu quero. Né? Com sabor de baunilha, beleza. Mas se você não lê os ingredientes atrás, provavelmente você nunca tomou realmente aquele produto com baunilha de verdade, né? Que não tenha sido feito com aroma sintético.
Então, o grande problema é esse. Agora, o primeiro ponto é assim, quando a gente fala origem das baunilhas. E origem aqui, eu não estou me referindo que, poxa, a origem da baunilha é no México, depois foi difundida, até no Brasil tem hoje, né, cultivação. Mas, ok, 80% da colheita mundial vem de Madagascar, tem baunilha de Tahiti, e eu não quero entrar muito nesse assunto, porque quando a gente vai no supermercado, mesmo aqui na Itália, não é que tem as opções ali, né? Não é que nem um suco que eu chego lá, tem o de mirtilo, o outro de morango, o outro de manga. Pô, baunilha tem ali, o que tiver eu tenho que agradecer que tem ali, porque não tem duas, né? Não chego lá, tem a baunilha de Madagascar, fava de baunilha de Tahiti. Não tem isso, vai ter uma ali, tá escrito de onde que é e agradeça por ter aquilo. Por quê? Porque é um produto que custa bastante. Ok. Agora, o que eu queria dizer, os tipos de baunilha é porque a gente chega no supermercado e muitas vezes nem tem a fava de baunilha ali. Muitas vezes tem o extrato. Então, quais são o que a gente se depara quando chega no supermercado para comprar baunilha e colocar no gelato? Primeira coisa, a gente pode chegar e ter a fava de baunilha. Da fava de baunilha, a gente já pode colocar duas opções aqui. Você pode comprar a fava de baunilha fresca. O que acontece? Quando você compra a fava de baunilha fresca, se você comparar uma fava de baunilha fresca com uma seca, qual que vai ter mais aroma? Qual que vai trazer mais aroma? Qual que vai estar mais próximo do natural? É claro que a fresca, né? Só que na embalagem não vem escrita se é fresca ou se está seca. A gente olha, tenta ter mais ou menos uma ideia ali, mas só a hora que a gente abre a embalagem, pega na mão e aí começa a perceber se ela já está um pouco mais seca ou não. Às vezes, na mesma embalagem, aqui na Itália tem muito isso, né? A gente compra um pacotinho de baunilha, de fava mesmo, vem duas baunilhas. Às vezes uma tá mais fresca, a outra tá mais seca. É meio difícil saber isso, é só a hora que a gente abre e pega a baunilha para ter certeza. Agora, vamos dizer que a fava fresca, como que você vai saber se ela tá fresca? Você pegando uma fava, se você colocar no dedo e enrolar, ela não vai quebrar, se ela estiver fresca. Se ela estiver seca, quando você dobra, ela acaba quebrando. Aí que vem a diferença que você vai falar, poxa, o quanto que eu vou colocar isso no meu gelato, né? Então, vamos supor que você pegue a fava e seja uma fava fresca. Ela vai estar o mais próximo natural de quando foi ali, o mais próximo do natural, de quando foi colhida. Então, o que acontece? Você utilizando em torno de 1/5, aqui eu já estou dando uma informação do quanto colocar no gelato, tá? Eu tenho uma fava fresquíssima ali. 1/5 dela é o suficiente para 1 quilo de gelato. Você já vai trazer aromatização. É claro que, gente, eu estou falando... A gente sempre, quando fala de aromatização, é de paladar para paladar. Então é uma questão de teste, é uma questão de praticar, fazer algumas receitas, colocar medidas diferentes, né, quantidades diferentes, mas assim, poxa, você não sabe de onde partir, qual o princípio, você pode seguir essa informação, 1/5 da baunilha. Então a baunilha, vamos ver se eu acho aqui alguma coisa, vai? Porque eu não peguei nenhuma baunilha para mostrar aqui, mas dá para ter ideia. Imagina que isso seja uma fava de baunilha. Você cortando nessa direção, né, nessa posição, você vai cortar como uma vagem de feijão, por exemplo. Você corta a vanilha e a baunilha, e aí com a parte da faca, você virando a faca, né, tirando a parte do corte, você raspa por dentro da baunilha, você vai tirar todas as sementes. E a maior parte de aromatização tá ali, vem das sementes, que são minúsculas, a gente quase
Não é, ela é tão pequenininha que quase que a gente não vê, né? A gente vê porque elas ficam todas juntas. Então imagina que de uma fava, você cortando, você pegando as sementes de 1/5 dela, dividido em 5 pedacinhos, 1/5 dela é o suficiente para você aromatizar 1 quilo de gelato. É um ponto de partida, ok? Para algumas pessoas pode ser até exagero, pode ser até um pouco menos, ok? Muito bem. Agora, pode acontecer também de você ir lá comprar sua fava de baunilha, aí você abre, né? Feliz, super contente, porque comprou uma fava de baunilha, que como que eu vou dizer? É o máximo do máximo de aromatização de baunilha. Você comprar uma fava ou você comprar um extrato. Você comprar uma fava ou comprar um extrato artificial, sintético. Poxa, comprar a fava é o melhor dos mundos. Só que aí você compra a fava e ela tá seca. Você fala, vou fazer aquele teste que o Rafael falou, vou dobrar aqui, enrolar no dedo, plá, a primeira dobrada ela quebra, tá seca. E aí, o que que acontece? Perdeu, vou jogar fora? Olha, a gente vai perder, utilizando uma fava assim, a gente vai perder, claro, uma boa quantidade ali de aromas, mas não é motivo para jogar fora, a não ser que ela esteja já numa situação ali que não dê para utilizar. Mas ela vai ter uma quantidade de aromas bem menor do que uma fava fresca. Nesse caso, o que eu diria? Utiliza a fava inteira. Ela está seca, faz a mesma coisa, corta, retira todas as sementes e utiliza uma fava inteira para 1 quilo de gelato, ok? São duas possibilidades aí, você escolhendo a fava para fazer o seu gelato. É claro que a gente tem outras opções, como eu acabei de falar, a gente tem aquele potinho, né? O potinho amarelo e verde lá, de extrato de baunilha. Tem muitas opções de extrato. Além de extrato, a gente tem também a vanilina, que é um pacotinho em pó. Aí tem o pó ali dentro de vanilina. Então, assim, a primeira coisa, o que eu recomendaria? É claro, o melhor do melhor, a melhor das opções seria uma fava de baunilha. E de preferência que ela esteja fresca. Tá bom, nem sempre a gente consegue isso, né? Muitas vezes não encontra a fava, muitas vezes encontra a fava, acaba comprando, ela tá seca. Então, você não tendo a fava fresca, comprou uma fava, ela tá seca, dá para usar do jeito que eu acabei de falar, usa ela inteira para 1 quilo de gelato. Ok, eu vou aproveitar até falar, hein? Se acontecer isso, você usando a fava inteira, o que você pode fazer depois com a fava? Porque no gelato a gente vai usar o quê? As sementes. Não necessariamente a gente precisa colocar a fava também. Tirar as sementes da fava é obrigatório. É assim que a gente vai conseguir o máximo de aromas ali, para depois pegar na calda, né? Para ter bastante... passar os aromas para a calda do gelato. Agora, não necessariamente a gente precisa colocar a baca ali também, a fava ali também na calda, apesar de ser uma opção. Mas a gente pode pegar também essa fava vazia depois e triturar junto com açúcar. Porque aí depois você deixa lá e ele vai aromatizando. Uma próxima vez que você for fazer um gelato de creme, você utiliza esse açúcar porque ele já vai ter um pouco de aroma ali de baunilha. Então a gente usa a fava até depois de utilizar as sementes, ok? Se você quiser colocar em maturação e também durante o processo de pasteurização, pode colocar ali também, junto com as sementes, tá? O único problema, tem que tomar cuidado para não triturar, né? Na hora de mexer, fazer a pasteurização, não triturar a fava, porque depois fica difícil de você pegar. Ela vai ficar com os pedacinhos, vai atrapalhar na hora de tomar o gelato. Então, uma opção seria isso, você utiliza as sementes e coloca
coloca a fava junto com açúcar. Você tritura, né? Põe no mixer, sei lá, ou num processador, bate, deixa ali com açúcar, que olha, é uma boa saída, é muito bom. Como a gente falou já, né? O custo da baunilha não é pouco, então você pode utilizar o máximo possível dela, tá? Depois esse açúcar, além de fazer gelato, você pode fazer, sei lá, bolo também, alguma coisa de forno, doce, enfim. Dá pra gente utilizar com isso também, tá? São as duas opções aí tendo fava. Ok, depois a gente entra naquela parte que eu estava falando, a gente pode utilizar, ou melhor, utilizar não, a gente pode encontrar em supermercado e é aí que vem a pegadinha. A mesma coisa que eu falei lá do pote, né, de sorvete, que tem uma orquídea, tem uma baunilha desenhada, mas de baunilha mesmo, não tem nada ali dentro. É quando a gente começa a encontrar extrato de baunilha na prateleira do supermercado. Ok, se a sua opção é essa, se você fala, poxa, eu não vou comprar a fava de baunilha, não tem aqui, eu não encontro, eu não consigo comprar. Na internet, não sei porquê, não consegui. Ok, próximo da sua casa, você está com pressa para fazer um gelato, ok, compra um extrato de baunilha. A única coisa que você precisa tomar cuidado é sempre olhar os ingredientes. A gente precisa se acostumar. Eu já me acostumei, né? Há muitos anos eu faço isso. E não só a questão de gelato, mas qualquer coisa que eu compro, que alguma coisa, que eu fico em dúvida alguma coisa, sei lá, uma pasta de pistache, uma pasta de avelã, qualquer produto, a informação sempre está ali no rótulo. É só você ler atrás os ingredientes. O problema é que essas informações não vêm visíveis para a gente, né? Não é a primeira coisa que a gente olha. A gente olha sempre a parte da frente da embalagem e ali sempre tem alguma coisa para fazer a gente, para envolver a gente. Agora, a maioria das informações importantes estão atrás da embalagem. No rótulo, informações nutricionais, quantidade dos ingredientes que estão ali dentro, o ingrediente principal. Pô, você compra um chocolate, tem que estar escrito ali a quantidade, né? A porcentagem de cacau que foi colocado ali dentro. Para você não se confundir, ter certeza se aquilo é chocolate mesmo ou não. Ter certeza se o extrato de baunilha foi feito com baunilha mesmo ou não, porque existe. Você vai lá, vê o extrato de baunilha, está escrito extrato de baunilha. Tem a flor ali na frente também. Agora vai ler os ingredientes. Se não tiver escrito feito com sementes de baunilha, é porque é artificial, é sintético. E aí vale a pena colocar um produto desse? Poxa, a gente vai procurar lá o leite, de preferência fresco, porque é mais gostoso, o creme de leite, de preferência fresco, tá mais próximo do natural, tem um melhor sabor. Que gelato é esse, feito com leite fresco, creme de leite fresco? Poxa, uma delícia de gelato, o produto final. E aí eu vou colocar uma baunilha que não é feita de baunilha mesmo, que não é natural. Outro exemplo, você vai lá tomar algum produto, sei lá, vamos pegar, né, o Tang, um suquinho, eu falei o nome aqui, mas eu não sei se existe Tang ainda, né, mas sei lá, na minha infância e adolescência existia o suquinho em pó. Um suquinho em pó, colocou na água, tá feito o suco. E pegar uma laranja e espremer é igual ao suco de saquinho ali de pó. A baunilha é a mesma coisa. Ah, mas custa mais caro. É óbvio, custa mais caro. É feito com baunilha mesmo. Ok? Aí que tá. Esse gelato super gostoso, eu vou colocar um extrato de baunilha sintético. Tem só um aroma ali, que foi inventado aquele aroma. Vai me fazer lembrar a baunilha, mas, poxa, da baunilha mesmo não tá tendo nada naquilo que eu tô tomando. No gelato que eu estou consumindo,
Poxa, um momento de prazer, tomar um gelato é gostoso. Eu gosto de tomar um gelato, pode ser se eu estiver sozinho, eu aproveito o meu gelato. Se eu estiver ao lado da minha esposa, eu aproveito mais ainda. Se eu estiver com os meus familiares, eu aproveito também, com os amigos também. É sempre um momento prazeroso, gostoso. Por que eu vou tomar um gelato feito com um produto que não é natural? Ah, e detalhe, né? Tem mais essa ainda. O gelato italiano, a tradição dele é o quê? Poxa, é feito com produtos naturais. E na maioria das vezes, fresco, quando é possível. O que é possível da receita, né? Dos ingredientes do gelato? O que é possível a gente colocar fresco? Como eu falei, o leite, o creme de leite, uma fruta. Nesse caso não seria o gelato de baunilha, né? Mas tá vendo? Eu tô falando de produtos naturais, produtos frescos. E aí eu vou colocar uma baunilha, um aromatizante qualquer no gelato? Não vou. Eu vou colocar, como muita gente ensina, a gente tem uma fibra que chama inulina. Inulina é uma fibra vegetal, é uma fibra, na maioria das vezes a gente encontra ela feita a partir da chicória. Eu falo bastante disso, tem um monte de vídeo meu aqui que eu falo sobre isso. Tem uma outra fibra, chama-se polidextrose. É uma fibra sintética. Um gelato feito com polidextrose deixa de ser natural. Você pode usar leite, morango colhido aí na sua horta, aí você coloca polidextrose na sua receita, bau. Ok, gelato não italiano, tá bom? O seu gelato é bom, mas ele não é italiano, tá? Aqui eu defendo da gente manter a tradição do gelato italiano. Ele é visto e ele é tão vangloriado, né? É tão reconhecido como um bom produto, feito com produtos naturais, de melhores qualidades do que os sorvetes normais que a gente encontra por aí. Então, essa parte de usar baunilha é importante também a gente considerar isso. Agora, como eu falei, extrato de baunilha tem também extrato de baunilha feito com sementes de baunilha. Tá tudo bem. Pode utilizar ele também, se essa for a opção. É melhor do que utilizar uma fava? Não, não é melhor. É óbvio que não. Esse produto, ele vai ter, muitas vezes tem açúcar ali também. Você não vai ter o máximo, o mais puro dos aromas. Mas ok, foi feito a partir da semente da baunilha. Então não é de se descartar, é uma possibilidade. Agora, quando não for natural, aí não é para colocar no gelato, né? Aí você não vai estar fazendo o gelato italiano. Você vai estar inventando uma receita e dando o nome de gelato italiano, ok? Aí deixa para quem não faz gelato italiano, que é mais fácil. Depois, uma outra... Gente, isso é muito pegadinha, isso tem que ficar de olho. Vanilina. Vanilina, qual a diferença? Vanilina para baunilha. A vanilina, na verdade, ela é uma molécula da baunilha. Ok? Dentro da baunilha existe vanilina, que por sinal, da parte que eu falei, né, a aromática ali, é a que tem maior quantidade, é a vanilina. O problema é que conseguiram fazer em laboratório. Então existe a vanilina sintética. E essa que a gente encontra em supermercado, qual que você acha que é? Que custa baratinho. Por que tem as duas ao lado, né? Tem a baunilha e tem a vanilina. Vê o preço, vê a diferença. Por que custa bem mais barato? Porque é a sintética. Não é a vanilha. Existe também a vanilina natural. Mas a gente não encontra em supermercado. Por quê? Porque custa bastante. Então aqui tem ali vanilina também com uma foto. Inclusive no meu Instagram eu fiz uma pesquisa, né? Na sexta-feira, antes de ontem,
sobre o que você colocaria no seu gelato, a baca de vanilha ou a vanilina. A baca de vanilha ganhou, mas eu vi algumas pessoas escolhendo vanilina. Ok, vanilina, na maioria das vezes, a não ser que custe caro, hein? Se você olhar atrás ali, tiver, não, feito com vanilina, é natural, mas você vai ver que custa bem mais caro. Mas a maioria que a gente vai encontrar em supermercado é a sintética, tá bom? Não é natural. Por isso que eu acho legal, fica de olho nisso, presta atenção nas embalagens. Se custa mais caro, procure entender o porquê. Procure entender o porquê. Tem algum motivo para custar mais caro. De novo, me referindo ao morango. Um gelato feito com morango fresco, com a fruta, que você limpa, você bate ali, tritura, faz virar como chama? A polpa, faz virar a polpa do morango. E aí você vai lá, compra um pó sabor morango. É a mesma coisa? Dá o mesmo sabor? O gelato fica gostoso? É claro que não fica. É óbvio que não fica, é um outro produto. E a maioria dos sorvetes em pote aí que a gente acha é assim que é feito, com produto que não tem nada a ver com o produto natural, é tudo aroma. Aroma, cor. Cor também acontece isso, ok? Agora, você pode até me perguntar, se você não encontrar a fava, né, e decidir comprar um extrato natural de baunilha, pode ser também, só fica difícil te falar a dosagem, porque o extrato tem muito, como se diz, a concentração de um para o outro pode variar. Então é difícil falar, coloca tanto, pesa ali, né, uma colherzinha, tantos gramas. É meio difícil falar, tá bom? Eu lembro que de vez em quando eu uso até o extrato de baunilha e esse da embalagem, aquela embalagem amarelinha e verde, que é feito com sementes naturais de baunilha, eu coloco em torno de 8, 10 gramas mais ou menos, que dá um pouquinho mais de uma colherzinha, já dá um bom sabor, já dá um bom aroma no gelato, tá bom? Mas é aquela coisa, tem extratos e extratos, né? A questão da composição dele pode variar um pouco. Então é mais questão, gelato é sempre assim, é teste, é prática. A gente aprende a fazer o balanceamento, a gente aprende a fazer, qual a média dos açúcares, qual a média de gordura, eu quero saber isso. Ok, isso é um ponto de partida, isso é um mapa, né? Eu faço sempre a ligação com, por exemplo, eu vou viajar, eu vou daqui, eu vou sair da minha casa e vou para Roma. Ok, daqui para Roma eu levo pelo menos aí umas 6 horas. Qual é o trajeto que eu vou pegar? Quantos pedágios tem ali? Qual a previsão do tempo? Vai chover? Não vai? Ok, mas durante o caminho muita coisa pode acontecer, tá? Algumas coisas ali, tem só na hora a gente vai ver como que vai ser a viagem. E fazer o gelato é a mesma coisa. Quando a gente está no computador ou fazendo mesmo uma receita com papel e caneta, poxa, eu estou fazendo aqui, é assim que faz, e todo mundo corre atrás dessas informações, né? De como fazer o balanceamento, que é importante, é muito importante saber isso. Mas só saber isso também não resolve muita coisa, tá? Por exemplo, o que adianta fazer isso e não conhecer um pouco dos produtos? Eu sei que é muita coisa para aprender de início, mas é importante ir subindo aí o nível e subindo degrau a degrau para você conseguir ter o controle de tudo isso. Beleza, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui de tudo que eu já falei. É verdade, agora eu já lembrei de uma coisa. Eu falei sobre... Lá atrás, né, eu estava falando da fava de baunilha. Se a gente utiliza ela fresca, 1 quinto
vai sobrar ainda aquela grande quantidade de sementes ali da fava fresca. E aí o que você pode fazer? Criar um extrato na sua casa, ok? Nada mais justo do que você ter o seu próprio extrato sabendo que é natural mesmo, né? Feito com as sementes da baunilha natural. Como que você faz esse extrato? Eu diria sinceramente, ó, é mais fácil, se você quiser, dar uma olhada, porque na internet tem um monte de receita, e isso é super simples de seguir uma receita. Eu sigo a receita mais fácil. Eu pego um potinho, um pouco de vodka e coloco essas sementes e também a fava, eu posso colocar ali dentro, deixa ali, olha, depois de uns 2 meses ele já começa a ficar bom para você usar. Demora um pouco, eu sei que demora, mas pelo menos para veicular bem os aromas, para você conseguir utilizar bem e usufruir bem dos aromas, uns 2 meses, tem que chacoalhar bastante ali, né, sempre, mas aí é livre, hein? Não precisa seguir exatamente essa receita que eu estou colocando aqui. Um potinho fechado com vodka e põe as sementes ali dentro. Tem outras receitas também na internet, você vai achar coloca um pouco de açúcar também. Enfim, tem uma infinidade de opções para você poder utilizar aquilo que sobrar da sua fava de baunilha, tá? Agora, a questão da vanilina, eu acho que eu deixei bem claro. Foge de vanilina, foge de produtos que tiram. Eu acho que é muito importante você poder falar, poxa, é um produto natural. E aí você usar um produto que não é natural e colocar no seu gelato. Imagina, o gelato você está fazendo em casa. Gente, você não está comprando um produto pronto, você está criando na sua casa um produto. Além de você conseguir criar um produto na sua casa, você ainda vai falar, eu criei um produto e natural. Acima de tudo, natural. Somente com produtos naturais. Olha isso. É bacana, não? É bacana. Poxa, é um produto italiano. Aliás, é um tipo de produto, né? O gelato é um tipo, ele se enquadra na questão sorvete. É um tipo de sorvete, o gelato. Que é um tipo e é o tipo. Porque é o melhor tipo de sorvete que existe. Quem que não quer vir para a Itália tomar gelato? Quem que vem fazer aqui turismo aqui na Itália? E eu não estou falando só do Brasil. Estou falando de qualquer parte do mundo que quer vir para a Itália tomar o gelato italiano. Aí você faz o gelato italiano com produtos naturais, você que fez na sua casa. Então vamos utilizar produtos naturais, né, gente? Com muito prazer, usar produtos naturais. Ok? Bom, deixa aqui embaixo o seu comentário para mim, se você ficou alguma dúvida, se você quer falar alguma coisa comigo, mas deixa aqui também o que você tirou de proveito desse vídeo, desse assunto. Se você quiser que eu fale de um outro assunto num próximo vídeo, deixa aqui também que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? A gente vai fechando por aqui, ó, compartilha com as pessoas que você ama, as pessoas que querem também aprender a fazer gelato em casa, ter esse hobby super prazeroso. E a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato. Tchau, gente, bom gelato.